Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Manchado e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês por que você já deveria estar investindo no exterior e se você não investe, eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou te motivar a começar. Então eu reuni muitas informações muito boas, então eu também sigo canais de YouTube e não vi ninguém que fez um vídeo dessa maneira explicando. Então dá o like aí, se inscreve no canal e fica até o final que vai valer muito a pena. Eu basicamente fiz uma apresentação onde eu vou tratar 4 pontos principais, né? Que eu vou mostrar agora pra vocês. Aí a thumbnail do vídeo, invista no exterior já. E vão ser esses 4 pontos aí que eu separei em 4 partes do vídeo. A primeira, por que a gente investe nos Estados Unidos, né? Qual é a razão pela qual exterior a gente associa aos Estados Unidos, né? Por que não se concentrar só no Brasil, né? Muita gente começa a investir e pensa, pô, vou investir metade em fundo imobiliário, metade em ações da Bolsa Brasileira. Cara, você não precisa só investir aqui e nem fazer toda a sua alocação com ativos brasileiros, né? Dá para fazer lá fora também. Vou falar também motivos para investir no Brasil, né? Porque não é um movimento radical que você tem que fazer. Eu também não invisto 100% lá fora. Então, existem motivos para investir no Brasil. Eu vou estar explicando para vocês também. E considerações finais. Vou fazer algumas comparações entre a bolsa americana e brasileira. Essa parte do vídeo está muito boa porque eu reuni uma informação muito assim prática para te dar. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, né? Por que a gente investe nos Estados Unidos, no exterior? Então tá aí. Primeira informação que eu coloquei tá nessa frase aí. Nem todo empresário é milionário, mas quase todo milionário é empresário. Isso aí é um fato. Porque basicamente onde tem milionário é onde tem empresa. E onde tem empresa é onde tem economia andando, né? Valendo a pena investir. Então, olha lá, aí a notícia, né, falando, né, a maioria dos milionários possuem negócios. E olha só esse dado de baixo. Você vê que 38% dos milionários são donos de empresas, ou seja, basicamente você pega de 10, apenas um dos milionários de 10 não é um dono de uma empresa, provavelmente alguém, um médico de longa data, um funcionário público de longa data, se for ver aqui no Brasil, e por aí vai, mas a maioria é empresário. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Olha lá. Você vê qual é o país com maior número de milionários hoje no mundo. É os Estados Unidos de longe. Milionários, centimilionários e bilionários. E olha só, além de ter muitos milionários, os Estados Unidos também ainda é o país que praticamente mais recebe milionários. Perde só para o Emirados Árabes Unidos aí. Mas basicamente no mundo ocidental e nas grandes economias, os Estados Unidos lidera por muito. Veja só que a China perde 15 mil aí no ano de milionários. Isso é um golpe absurdo na economia do país, né? São os milionários que estão abrindo as empresas, colocando o povo para trabalhar e rodando a economia, né? E aí, o próximo ponto que eu coloquei, os pequenos negócios também constroem a economia. Olha só que dado interessante. Nos Estados Unidos, a gente sempre fala muito de empresas de ação, né? Na Bolsa de Valores, que são por volta de quase 5 mil, 6 mil, se eu não me engano. Mas veja só que negócios em si, entre pequenas, médias empresas também, tem mais de 33 milhões de negócios nos Estados Unidos e uma população de 340 milhões de pessoas. Eu coloquei até uma comparação aqui com a China, olha só, que na China tem mais empresa, óbvio, porque tem quase 1,5 bilhão de pessoas, né? Então tem 58 milhões de empresas. Mas veja só que se você fizer uma comparação, coloquei nessa frase aí, apesar da população da China ser mais de 4 vezes maior dos Estados Unidos, ela ainda não possui nem o dobro de empresas dos Estados Unidos. Então você vê que, apesar da China estar ascendendo, os Estados Unidos ainda é uma população, e tende a ser ainda uma população muito empreendedora, né? Muito berço de negócio, né? E outro dado muito importante, que muita gente fala que a China vai passar, Estados Unidos tal, talvez um dia passe, efetivamente, mas veja que os Estados Unidos foram, são e ainda serão a maior economia do mundo por algum tempo. Ainda que não seja o fator mais importante. Eu coloquei embaixo porque vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Mas as pessoas não investem nos Estados Unidos só pela economia americana em si, mas também por todo o respaldo, né, jurídico, digamos assim, tributário que existe nos Estados Unidos. Eu vou entrar mais nesse ponto, mas por enquanto vamos continuar.
Veja só, o PIB dos Estados Unidos ainda é muito acima do da China, né? O PIB nominal, tô falando. Você vê que 30 trilhões de dólares, enquanto o da China ainda não chegou a 20 trilhões. E você vê o PIB per capita, né? Que é muito importante, que mostra proporcional à população, né? Quanto esse país é rico. Você vê que ainda os Estados Unidos ainda se distancia ainda mais da China no PIB per capita. Você vê o Brasil, por exemplo, tá 9, quase 10, a China tá 13, tá um pouco acima do Brasil, né? Então não é tanto. Já os Estados Unidos têm 89 mil dólares de PIB per capita. Então você vê que é uma nação que ainda está bem distanciada de muitos outros países. Você pega países desenvolvidos como a Alemanha aí na tela, se não chega dos Estados Unidos, próprio Japão, Reino Unido, o PIB per capita ainda não alcança os Estados Unidos nem de perto ainda. Outro ponto que é ainda mais preciso para o tema do vídeo, né? O mercado de ações americano é maior, é bem maior, inclusive, do que o resto do mundo. Então, naturalmente, se você fosse fazer uma alocação global, né? Igual como é um fundo de índice que eu tanto apoio, que é você investir proporcionalmente ao tamanho das empresas, à geografia delas, o setor. Então, você tá se alocando nos Estados Unidos, você tá fazendo um investimento de alocação sensata, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um dado de 2018, mas hoje não está tão longe. Pode ver que os Estados Unidos faz parte de mais de 40% do mercado de ações. Então, se você fosse fazer um investimento neutro, né, investindo em tudo proporcionalmente, naturalmente você deveria alocar mais de 40% dos seus investimentos nos Estados Unidos, né? E não tanto em qualquer outro país. Você pode ver, por exemplo, que a China ainda não faz parte de nem 10% do mercado de ações aí, mundial. Aí esse gráfico também interessante, né, que mostra aí os Estados Unidos mais do que 5 vezes maior do que a China, né, em capitalização de mercado, no mercado de ações, então gigante ainda. Esse dado mais atualizado ainda, você vê que os Estados Unidos até se distanciou mais e tem muito mais ações, né, listadas, além do tamanho, tem muita mais diversidade no mercado de ações. Você vê mais de 3 mil empresas, quase 4 mil, enquanto a China tem um pouco mais de 300. O Brasil, no Bovespa, acho que fazem parte do Bovespa, né? Porque tem mais, acho que são entre 60 e 80, um número assim. Então você vê que os Estados Unidos está muito evoluído em relação aos outros países, com relação ao investimento no mercado de ações, né? E aí, pessoal, um dos principais pontos aí também com relação à diversificação, né? Você vê que a Bolsa Americana é a Bolsa Mundial, ou seja, as empresas listadas na Bolsa Americana fazem negócio no mundo todo. O que eu quero falar com isso é que pode pegar, por exemplo, qualquer empresa aí que você conheça dos Estados Unidos, Coca-Cola. O pessoal não bebe Coca-Cola só nos Estados Unidos, aqui a gente também bebe. Netflix, você tá vendo série da Netflix aqui no Brasil. McDonald's, qualquer uma outra. Eles são contabilizados tudo na Bolsa Americana, né? Essas ações, os lucros, mas eles fazem negócio no mundo todo, ou seja, mesmo que os Estados Unidos vá mal como economia internamente, ainda assim as empresas que estão lá, elas estão fazendo negócio em vários outros países. O fato dela estar listada nos Estados Unidos não quer dizer que ela só depende dos Estados Unidos. Esse é o ponto em questão. Mas sim no mundo todo. E por isso que eu coloquei aqui que a Bolsa Americana é a Bolsa Mundial, né? É o palco de negociação do mundo, não só dos Estados Unidos. Essa é a grande vantagem dessa pesquisa de 2018 que fala, né, o impacto da economia global no S&P 500. Você vê que o S&P 500 é o índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vê que 70% dos lucros do S&P 500 vem dos Estados Unidos, mas só que quase 30% vem de fora. 30% dos lucros das empresas do S&P 500 vem de outros países. Então, você já tem uma diversificação geográfica natural investindo nos Estados Unidos na Bolsa Americana, né? Porque essas empresas fazem negócio no mundo todo. E aí um pouco do ponto que eu quase entrei mais a fundo, mas vou entrar agora, né? Que o mundo escolhe os Estados Unidos não só pela economia interna em si, mas também pelos valores qualitativos que possuem. E olha só, curiosidade, né? Eu fiz aí a pergunta pro ChatGPT, porque eu mesmo, analisando os dados na hora de fazer o vídeo, percebi. Pô, os Estados Unidos têm mais de 40% do mercado de ações. Concorda comigo? A gente acabou de ver. E tem por volta de 20% do PIB mundial. Ou seja, não faria sentido que a participação no mercado de ações de cada país no mundo fosse proporcional ao PIB de cada país. Então perguntei isso pro ChatGPT. Coloquei aqui, né? Porque os Estados Unidos têm mais de 40% do mercado de ações, se tem só apenas por volta de 20% do
PIB mundial. Aí, primeiro, só para mostrar para vocês, o que eu tô falando, a imagem que eu tinha mostrado antes, né, 44% aí do mercado, só que tendo 26% do PIB. Aí, a primeira motivo que o ChatGPT me deu, né, é o mercado transparente. Empresas preferem listar as ações nos Estados Unidos. E outro motivo que as receitas não são só internas, elas também são de outros países, que é o que eu falei. Naturalmente você tem uma diversificação global com isso. Outro motivo, né? Direitos à propriedade privada, tá vendo? Que são fortes, né? Proteção legal. Então, tudo que faz dos Estados Unidos uma nação aí confiável para investir, né? Que representa isso, estabilidade e crescimento no longo prazo. E aí, o outro motivo, né, que é o que torna os Estados Unidos mais forte, é a fraqueza dos outros mercados, né, dos emergentes, a falta de confiança. Então tá aí, economias como China e Índia, né, tem menos transparência e mais controle do governo. Isso afasta qualquer empresário, como a gente viu na China, muito empresário, muito, na realidade, milionários fugindo, né, e consequentemente empresários também. Ah, e adivinha, olha só esse ponto que interessante. Qual é a maneira mais fácil de você investir na China ou qualquer outro país? Pode pesquisar você mesmo aí. Você vai ver que a maioria dos sites vai te indicar. Você vai comprar um ETF da bolsa chinesa, da bolsa japonesa, bolsa asiática, bolsa europeia, por meio da bolsa americana. Ou seja, é o que eu falei, os Estados Unidos acaba sendo um balcão de negociação mundial, porque é o país mais confiável para se fazer isso. Então, dificilmente você vai estar criando uma conta numa corretora chinesa, por exemplo, para investir na bolsa chinesa. Você vai criar uma conta numa corretora americana e lá você vai comprar um ETF que investe na bolsa chinesa. É o jeito mais fácil hoje, por enquanto. Então tá aí, ó, por exemplo, esse é o ETF que investe na China, né? Um ETF chinês. Você vê que o desempenho nem é tão bom na realidade, em dólar, você vê que tá quase que neutro aí no período aí de mais de 10 anos. Você compara com o S&P 500, como eu coloquei na tela, você vê que cresce muito, mais de 400% no mesmo período, enquanto o chinês está neutro. Você vê o tamanho da economia americana e do mercado de ações listado nos Estados Unidos, né? E aí outro motivo também muito importante, né? Monetário, não é algo que você deve se ater mais, mas também é importante, né? O dólar ainda é a moeda mais confiável, apesar de muita gente estar falando que, não, a moeda chinesa pode superar ou outra moeda. Eu acho difícil, acho que é mais fácil um Bitcoin, uma criptomoeda assumir a liderança na frente do dólar, né, num futuro muito distante, mas acho difícil alguma moeda controlada por algum governo passar o dólar, entendeu? Antes que uma criptomoeda assuma. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto é isso. Pode ver, por exemplo, que a composição das reservas mundiais ainda é quase 60% em dólar, a maioria em dólar. Né, nos últimos aí 20 anos, isso só perdeu 10% basicamente de poder o dólar com relação à reserva das outras moedas. Então a tendência é que ainda o dólar seja a principal moeda em quase todos os âmbitos, né? Principalmente de investimentos e reservas. Tá, então na parte 1 eu falei por que é importante a gente investir nos Estados Unidos e consequentemente no exterior, né? Só resumindo, Estados Unidos é o maior mercado de ações, é a maior economia e ainda assim não se negociam só coisas dos Estados Unidos, é o mundo todo que está negociando nos Estados Unidos, né? E agora eu vou para a parte 2, né? Por que a gente não deve se concentrar só no Brasil? Primeiro ponto, do ponto de vista global, a bolsa brasileira tem performado muito mal. Olha só o ETF da bolsa brasileira em dólar. Você vê que nos últimos anos, na real, perdeu valor. Então, eu coloco isso em quase todos os resumos mensais da economia que eu faço. Se você ainda não me acompanha, se inscreve aí no canal. E você vê que é triste, né? Desde 2008, basicamente, a bolsa brasileira só perde valor, né? Então, do ponto de vista aí global, de investidor global, é só prejuízo investir no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos, como eu mostrei para vocês, foi mais de 400% aí nos últimos pouco mais de 10 anos, né, se eu não me engano. Aí outro ponto, né, o real tem se desvalorizado muito, questão da moeda também, né, o real é a pior moeda do mundo neste ano, isso era de 2024. Olha só, o quanto que o dólar vem se valorizando perante o real aí no gráfico. E é aquele primeiro dado que eu dei para vocês, né, sobre os milionários, que são os donos dos negócios, que são os que movem a economia. No Brasil, a tendência é a contrária, os milionários estão fugindo do Brasil. Olha só a notícia aí, Brasil é o sexto país que mais perde milionários no mundo, né? Você vê que China está em primeiro, como eu mostrei para vocês. Muito país emergente aí, né, no ranking, infelizmente, e Brasil é o sexto.
O próximo motivo, as empresas não são motivadas no Brasil, né? Um país com histórico de taxa de juros elevado, que isso é péssimo para as dívidas das empresas, para o crédito das empresas, para elas se desenvolverem. Então, fica mais complicado sempre para uma empresa se desenvolver no mercado brasileiro, né? Aí outro ponto, né, que dá instabilidade para as empresas, você vê que quase não tem empresa nova no Brasil, né, pela falta de motivação delas de se instalarem aqui. Então, até fica uma bolsa chata para quem gosta de escolher ação, né, ver os relatórios das empresas, são sempre as mesmas. Porque são poucas empresas que têm a motivação de querer listar sua ação na bolsa brasileira. Então acaba resultando nisso, né, o que está nessa notícia, né, uma falta de IPOs no Brasil nos últimos anos, né, devido ao ambiente econômico e regulatório do país que é bem instável, né. Aí outro ponto, né, a bolsa brasileira é pequena mundialmente, né, como eu falei, olha só, os Estados Unidos, uma bolsa que tem uma capitalização de 57 trilhões de dólares no Brasil, não chega nem a 1. Então a diferença é absurda, sem falar na quantidade de empresas, né. E agora vamos para a parte 3, né. Por que ainda vale a pena investir no Brasil? Eu invisto no Brasil e por esses motivos que eu vou falar para vocês agora, né? Primeiro, nós conhecemos as empresas, então isso dá um pouco de segurança pra gente e o princípio básico de investimento é você investir naquilo que você conhece. Segundo ponto, o Brasil é um país emergente com potencial de retorno, né? Potencial eterno, coloquei aqui, né, de brincadeira, porque a gente está sempre esperando que o Brasil se desenvolva, dê um boom, mas isso nunca acontece, como mostrei nos últimos anos, está sempre se desvalorizando a bolsa, mas a realidade é que sim, se a gente mudar o rumo em algum momento, se acontecer, o potencial é grande, né? Então isso acaba que sempre dá uma motivação de manter algum dinheiro alocado no Brasil, né? E agora vou mostrar para vocês o principal ponto pelo qual eu invisto no Brasil, né? Que é isso, o risco maior também traz descontos. Então o que acontece é você acaba tendo bons dividendos para curto e médio prazo no Brasil e um retorno mais imediato e visível na prática, né? O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, aqui um ETF de empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Peguei um aleatório aqui, o VOIM, que é bem conhecido lá. Você vê que o dividend yield, o quanto ele paga em dividendo com relação ao preço na cota anualmente, você vê que não chega nem a 3%, né? Enquanto que o índice DIV, que é o índice de dividendos aqui do Brasil, tá mais de 8% agora, ainda mais que a bolsa tá barata. Então você vê que é mais do que o dobro. Inclusive até o PL, né? Você vê que a bolsa brasileira tá em 8 e lá fora tá em 18, mais do que o dobro. Então, ou seja, a bolsa brasileira é muito mais barata e pagando mais dividendo, né? O risco traz mais, assim, desconto para a bolsa. Então, obviamente, hoje você botar uma quantia de dinheiro nos Estados Unidos, você vai receber um dividendo menor. Mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que essa tendência tende a se neutralizar com o tempo, entendeu? Porque os dividendos nos Estados Unidos vão crescendo muito mais do que no Brasil, entendeu? Então você deixa, por exemplo, você comprou uma cota de um ETF lá fora e uma cota aqui, lá fora vai te dar menos dividendo, aqui vai te dar mais. Só que lá nos Estados Unidos, esse dividendo e essa cota tende a crescer muito mais. Então, num período de 10, 15 anos, você vai ver que vai chegar um ponto que você vai estar recebendo a mesma quantidade de dividendos, porque nos Estados Unidos vai crescer mais rápido, mas só que o patrimônio investido seu lá fora vai ser muito maior do que o daqui. E a partir desse ponto é uma ultrapassagem exponencial. Entendeu? Não só você vai estar recebendo mais dividendos lá fora, como o seu patrimônio vai estar muito maior e isso só tende a se afastar cada vez mais, se valorizar cada vez mais com relação ao investimento local aqui, né? Mas é o que eu falo, isso depende do seu horizonte de investimento, né? Para quando você quer viver de dividendo, né? Eu sempre gosto de ter uma renda mensal em real, né? Mais fácil de também fazer a contabilidade sua. Então eu mantenho uma parte de investimento aqui no Brasil, mas a maioria lá fora. Essa é minha separação pessoal de investimento, né? Porque também eu sou jovem, então creio que eu vou estar vivendo efetivamente só dos dividendos, ou em boa parte dos dividendos aqui, 10, 15, 20 anos, quem sabe. Agora, imagina que você é um cara que está perto de aposentar, não tem problema botar mais no Brasil. Você vai ver um retorno mais imediato, mais parecido com um imóvel, por exemplo, né? O retorno de aluguel é a proporção, então você vai ficar mais satisfeito, digamos assim, e óbvio, vai te ajudar mais, você precisa da renda. Então seria um investimento mais conveniente, né? E aí a parte 4, né? Eu vou fazer umas considerações finais, umas comparações.
E a primeira é essa, você paga mais caro pelo que é bom, acabei de mostrar pra vocês, né? Veja só, eu botei um exemplo aqui com relação a fundos imobiliários, né? Lá fora é REITs, Real Estate Investment Trust. Peguei o maior de logística daqui do Brasil, que é o HGLG11, e peguei o maior de logística dos Estados Unidos, que é o Prologis. Vou fazer uma comparação para vocês verem a diferença do mercado, né? E do rendimento que cada um oferece. Olha só, só para vocês terem como referência. Se pegar um ETF de qualquer setor, não vai ser muito longe disso, né? Vocês podem estar pesquisando por conta própria, mas só para vocês entenderem o que eu estava falando do crescimento, né, da rentabilidade ao longo do tempo. HGLG11, você vai ver um dividend yield de, por exemplo, mais de 8%, às vezes chega a 10% quando está muito barato. Agora, né, também que o mercado está barato aqui no Brasil. Mas veja que não cresce muito ao longo do tempo, né? Você vê que em 10 anos, quase, não chegou nem a dobrar a quantidade de dividendos que está sendo paga por uma cota, né? Em compensação, veja só o gráfico aqui do Prolog de dividendo. Em 6, 7, 8 anos, essa quantia dobra. E outra, em dólar, né? Tá pagando em dólar isso aqui. Então, assim, uma diferença absurda no longo prazo no aumento dos dividendos, né? Então, se você está investindo para viver de renda passiva no longo prazo, eu recomendo você começar a alocar mais lá fora, no mercado americano, no mercado mundial, porque você vai ver que vai valer muito mais a pena, né? Não só em questão de dividendo, como em questão de patrimônio também. Importante ter atenção a isso, né? Não só ao agora. Coloquei também a questão da diversificação. Você vê que o HGLG11 é um fundo imobiliário que eu acho que tem 5 bilhões de reais em ativos, né? São 28 ativos em 6 estados brasileiros. E olha só, parece até uma covardia a comparação com o Prologis. Olha só. O Prologis tem mais de 5.900 prédios, né? Aí, propriedades, com mais de 6.500 inquilinos diferentes em mais de 20 países. Então, ou seja, é automaticamente uma diversificação muito maior do que você investir num fundo imobiliário aqui no Brasil, né? Aí eu coloquei essa comparação mais para você ter uma noção da diferença do tamanho do mercado de cada país, né? No Brasil e lá fora, e por que a gente deve também alocar dinheiro lá fora. Aí outra observação importante, né, que nos Estados Unidos você também terá mais opções de investimento, então você tem muito mais ações de vários setores diferentes. Então você também que gosta de, né, fazer stock picking, que a gente fala, você vai se divertir muito mais, né, no mercado americano, né, com mais chances de rentabilizar mais se você é um cara que realmente sabe estudar tudo, né, apesar de eu apoiar mais investimento passivo ETF, com certeza achei a melhor opção para qualquer tipo de investidor investir lá fora também no longo prazo. E, consequentemente, o menor custo, né? Se você tem mais oferta de produtos, mais concorrência, né, dos agentes emissores de ETF, né, de tudo quanto é produto de investimento, você vai ter um menor custo, né? Você vê, por exemplo, o custo do ETF, o NDIV e DIVD11, que são os dois que eu mencionei para vocês que pagam dividendo mensal aqui no Brasil, que eu acho muito bom, mas o custo deles é de 0,5% de taxa de despesa, enquanto que você pega, por exemplo, um SCHD, que é um ETF que eu gosto muito de dividendo, um VOO, que é S&P 500, eles cobram 0,0 alguma coisa. Um é 0,03, outro é 0,06, então é muito menos custo. E parece pouca coisa, mas no longo prazo faz muita diferença. Você ter uma taxa assim um pouco maior, um pouco menor. Então acaba que nos Estados Unidos você tem mais opções e é um custo menor, né? Do investimento em si. E aí a minha conclusão, né? No final de todo esse estudo que a gente fez junto aqui, que qual a razão de investir no Brasil? Investimos no Brasil porque é mais conveniente. Então é legal você sempre ter uma renda mensal, ainda mais aproveitando agora que tem esses ETFs que pagam renda mensal, né? Que eu sempre falo para vocês. Então você tem uma renda mensal, né? Em real, que vai estar pingando todo mês, empresas que você conhece. Então é legal ter essa segurança. Mas, em compensação, investimos no exterior, nos Estados Unidos, porque escrevi errado sem querer, né? Porque é mais rentável e seguro. Então, no longo prazo, cara, Estados Unidos deve seguir batendo qualquer outra bolsa e é essa a tendência, né? Então, minha dica é essa. Eu acho que vale a pena você diversificar. Eu não fiz esse vídeo pra você falar, saia do Brasil, vai investir nos Estados Unidos. A gente sempre tem que manter um equilíbrio, né? É sempre bom diversificar e entender, né, o porquê que você tá investindo aqui, porquê que você tá investindo ali, né? Então é isso, né? Conclusão pra mim é essa. Investimos no Brasil porque é mais conveniente, investimos no exterior porque é mais rentável e seguro, né? Então é essa a conclusão.
E agora você deve estar se perguntando, né? Como começar a investir no exterior, né? Tá, beleza, me convenci, quero começar a investir lá fora. Cara, não tem segredo. Você vai ter que criar uma conta numa corretora de investimento, né? Hoje você tem a Avenue Nomad, acho que tem BTG Internacional, XP. Tem várias corretoras. Você vai lá no aplicativo, no computador, vai criar uma conta igual você cria uma conta no banco digital. Depois que você tem a conta, basicamente você vai ter que estar fazendo operação de câmbio, né? Você manda o Pix em real, lá dentro da corretora você vai comprar dólar. E depois com seus dólares você vai comprar o seu ativo. E o investimento mínimo hoje, eu até fiz vídeo já falando sobre isso. Cara, tem corretora que é $1, tem corretora que é $5. Você pode comprar porção de ação, entendeu? Você não precisa comprar porque uma cota de um ETF é $100, você precisa aportar $100. Você pode aportar $5. Então, como eu falei, o mercado americano, além de ter mais opções, ser mais barato, também é muito mais flexível. Então é isso. Não tenha medo de começar, né? Cai pra dentro porque vai valer a pena. Mostrei vários números pra vocês, passei informação. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Espero que tenha ajudado e até a próxima.